Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o último encontro da nossa série sobre grandes cardeais do século XX. E como conclusão, eu gostaria enfim, compartilhar a resposta a essa pergunta, que é o título desse nosso episódio, porque é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos, é uma pergunta que a gente se faz sobretudo em tempos muito difíceis, né? E é uma pergunta que esses próprios cardeais se fizeram constantemente também, por isso eles agiram como agiram. E a pergunta é: adianta? Adianta dedicar a sua vida como eles dedicaram, né, ao serviço de Deus, ao serviço da igreja? Adianta ser honesto no mundo corrupto? Adianta ser fiel no mundo no qual a fidelidade nem louvada é mais? Adianta, enfim, buscar a verdade no mundo que preza constantemente o relativismo? Adianta se sacrificar, por exemplo, pela evangelização, quando a gente vê que toda a mídia, e toda não, mas enfim, uma grande parte da mídia e toda a mentalidade moderna, sobretudo na Europa, nos países mais ricos, é totalmente secularizada? Isso é uma tentação muito forte, uma tentação realmente que certamente é uma arma nas mãos do inimigo, e me parece que de uma forma ou de outra todos nós passamos por essa tentação. Também as pessoas casadas, também as pessoas leigas, que buscam uma vida cristã mais profunda, têm momentos de muito desânimo, porque a gente não vê o resultado. Ou se vê pouco, ou se vê, não vê como a gente gostaria de ver. Não é? E muitas vezes também a gente usa esses argumentos. Olha, o sujeito foi tão bom e fez tanto, e olha aí como é que está a situação. Não é? Nossa, ele fez isso, fez aquilo, mas no fim não deu jeito em nada. Não é? Ou então, ainda pior, uma expressão que a gente, eu diria infelizmente, usa às vezes no Brasil, que é, nem Jesus conseguiu agradar a todos. Essa expressão tem, por um lado, um aspecto positivo de dizer, não adianta ficar querendo agradar, porque Jesus, que era Deus, não conseguiu agradar. Por outro lado, tem dois aspectos negativos que eu diria que a gente precisa combater, porque senão a gente se deixa cair nessa mentalidade, O primeiro é que Jesus não queria agradar a ninguém. O objetivo de Jesus não era, obviamente, estar aqui para agradar as pessoas. Muito pelo contrário, ele às vezes chega até, a gente poderia usar uma palavra um pouco, enfim, naturalmente não exata, mas ele às vezes dá a impressão até de ser um pouco provocador, não é? No sentido da sua independência. Quando uma grande parte dos discípulos se afasta dele porque ele fala da Eucaristia, por exemplo, ele mesmo pergunta: e vocês? Vocês ficam ou vocês vão embora também? Por que isso? A gente, teria a impressão às vezes que Jesus assim estaria querendo arrebanhar as pessoas, Estaria assim fazendo todo o possível para que as pessoas ficassem contentes com ele? Absolutamente, absolutamente. E aí chegamos ao segundo aspecto negativo dessa expressão. Nem Jesus agradou a todos, porque não só ele, no objetivo dele não era agradar a todos, como porque Deus nos deixa sempre a nossa liberdade. O ensinamento de Jesus não é um ensinamento sentimental. O ensinamento de Jesus não tem nada a ver com uma dependência emocional com ele. O ensinamento de Jesus é um ensinamento completamente objetivo e claro e racional, vamos dizer assim. Toca o nosso coração também, porque, enfim, a verdade toca o nosso coração e a nossa alma, mas é algo profundamente objetivo, claro e que toca, em primeiro lugar, a nossa inteligência, embora a fé seja mais do que a inteligência. Jesus não estava pelo mundo arrebanhando gente ou agradando as pessoas. Jesus estava, nós cremos nisso, nos revelando a verdade sobre o seu Pai, sobre o Deus, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. O que nós vamos fazer disso? Isso é o nosso problema. Isso depende da nossa liberdade e isso depende da nossa responsabilidade. Portanto, a missão da pessoa da igreja, seja leigo, sacerdote, bispo, religioso, não é ficar convencendo os outros.
Primeiro porque a gente não consegue convencer a rigor ninguém. A gente, né, tenta muitas vezes convencer pessoas, acha que convenceu, quando vê a pessoa faz completamente diferente. Depois porque a gente não tem que convencer ninguém. Cada um de nós tem a sua liberdade. O que Jesus nos falou, né, no fim do Evangelho, na ascensão ao céu, é ide e anunciai o Evangelho. Ele não falou ide e convencei as pessoas, ou ide e martelai na cabeça das pessoas, né, o que elas têm que pensar. Ou então, né, vocês têm que ir e fazer todos os meios possíveis para que essas pessoas, de alguma forma, sigam vocês. Muito menos façam sistemas políticos, religiosos que forcem as pessoas enfim, né, a aceitar a fé cristã. Ide e anunciai. E é isso que esses grandes cardeais fizeram. O que eles fizeram foi esse anúncio. O que os outros fazem disso? Mas isso já não é mais com eles. Isso já não é mais a responsabilidade deles. É claro que faz parte da evangelização criar ou buscar meios de comunicação. Um anúncio que, por exemplo, não é feito na mesma língua das pessoas, as pessoas simplesmente não entendem. Não adianta a gente dizer, bom, anunciei em grego para uma população que fala português e ninguém entendeu nada. Problema deles. Não, claro que não. Faz parte, isso a gente vê no Evangelho também, Jesus busca se aproximar das pessoas. E todos esses grandes cardeais fizeram isso. Eles estão constantemente a serviço das pessoas. Eles percebem o que é naquele momento necessário. Eles sabem ler, como diz o Evangelho, o sinal dos tempos. Não no sentido de se adaptar ao que é a mentalidade do seu tempo, mas sim no sentido de saber se comunicar com ela. É preciso saber como evangelizar, é preciso saber quando isso é mais necessário do que aquilo, é preciso saber o que as pessoas precisam, não o que elas querem, não como que a gente vai agradar as pessoas, mas sim o que elas precisam nesse momento. E é essa a grandeza desses cardeais. Eles souberam viver profundamente arraigados no seu tempo, na sua cultura, na sua época, entender as pessoas do seu tempo e a situação na qual a igreja do seu tempo vivia, para nesse contexto trazer, ou a esse contexto trazer, enfim, a verdade sobre Deus e a fé em Jesus Cristo. A partir do momento que eles fazem isso, o resultado, o que vai acontecer a partir disso, aí realmente já não é mais a responsabilidade deles. E geralmente na vida desses grandes homens, a gente vê que eles não chegaram a ver, ou muito menos a desfrutar, né, dos frutos daquilo que eles fizeram. Vamos pegar, por exemplo, o cardeal Wyszynski, lá da Polônia, que lutou durante décadas pela liberdade da igreja polonesa, com todo o sofrimento possível, com uma força de caráter quase inacreditável. Ele morreu 2 ou 3 semanas depois do atentado que o Papa João Paulo II, né, vamos dizer assim, seu irmão, seu filho nessa luta, sofreu em Roma. Quando ele morreu, a gente podia dizer a situação da vida dele era a pior possível. A igreja polonesa não estava mais livre. O governo comunista polonês tinha nessa época, inclusive, decretado a lei marcial. A Polônia vivia, né, sob um regime de guerra. O Papa, que é a única esperança dele, que é um homem que ele ama como filho, praticamente, né, morreu, não morreu por, enfim, né, diz o Papa, influência de Nossa Senhora, a gente acredita que sim, porque o assassino atirou para matar. Então imagina a situação, vamos dizer assim, que ele tinha, que esse cardeal tinha na hora da sua morte. Ele podia dizer, isso é a derrocada final da minha vida, eu tentei tudo, dei tudo e não adiantou nada. 8 anos depois, a Polônia estava fazendo a sua eleição completamente livre, o comunismo tinha caído, da Polônia isso passou para a Hungria, da Hungria isso passou para a Alemanha Oriental, da Alemanha Oriental passou para todos os países da Europa comunista e, finalmente, para a União Soviética, mas ele não viu isso. Ele não viu, Deus não deu a ele, pelos motivos que só Deus sabe,
essa alegria, viu do céu, a gente sabe que sim, né? Viu do céu. E nem ele reclamou disso, as irmãs que estavam com ele no momento da sua morte não dizem absolutamente que ele morreu deprimido, que ele morreu desesperado, ao contrário, elas dizem que ele morreu com o terço na mão e dizendo: vamos rezar pelo Papa, vamos rezar pelo Papa, vamos rezar pelo Papa. Porque provavelmente ele sabia que o Papa, ele estava morrendo agora, mas o Papa, né, o João Paulo II, ia continuar com essa luta que ele tinha começado. Ele morreu entregue a Deus como ele viveu, não pensando em si mesmo, na sua própria frustração ou depressão ou o que fosse, mas completamente confiado que o que ele fez valeu a pena. Como? Ele não sabe. Isso a gente pode dizer do nosso cardeal francês, né? A França é um país super secularizado. Não adiantou nada o que ele fez? Meu Deus, a quantidade de pessoas que voltou para Deus. A quantidade de pessoas que foram tocadas no mais fundo do seu coração e da sua alma pela sua atividade apostólica. Enfim, né, a mudança radical que ele operou em certos setores da igreja francesa, que aceitaram isso e que tem as suas, enfim, né, ramificações e frutificações históricas que vão continuando. O que a gente espera? A gente espera a rigor uma igreja que faça sucesso no mundo. Essa é a tentação, né? A gente gostaria de pertencer a uma igreja que é respeitada, bem vista, que está sempre bem, que politicamente, enfim, né, só faz coisas maravilhosas, onde os santos não precisam quase fazer nada, tudo dá certo, tudo frutifica. E a gente esquece que, enfim, né, Nosso Senhor, o fundador da nossa igreja, morreu numa cruz. E quando ele estava ali morrendo na cruz, as pessoas também estavam achando, por isso os discípulos todos fugiram, né, com exceção de São João, que aquilo era o fim da história toda. A gente se esquece de que a frutificação, ou enfim, né, as consequências do bem que a gente faz não são uma coisa material, mas sim uma coisa espiritual. E isso está nas mãos de Deus. Isso é Deus que dispõe dessas graças, né? Que a gente, de alguma forma, ajuda a criar pela nossa resposta positiva àquilo que Deus tem como missão na nossa vida. O mal, como dizia São Tomás de Aquino, é a falta do bem. O mal em si não existe. O mal é sempre aquilo que devia ser bom e não é bom. A gente vê isso em coisas materiais, inclusive, né? O que é um jardim feio? É um jardim que está descuidado, devia ser bonito, devia estar ser cuidado. Mas como ali tem preguiça, ou tem falta disso, ou falta daquilo, fica feio, né? A rigor, não existe o mal em si, ele é sempre uma falta de bem. A gente às vezes tem a tentação de achar que o mal, né? Existe o demônio, obviamente, existe, né, toda a luta do demônio contra o bem, mas o demônio é uma criatura de Deus, mais nada. Não é, né, a gente não pode ser aqui maniqueísta de achar que o bem e o mal são como dois poderes que né, se contrapõem. Não, Deus é Deus e Ele é o bem. Todo o resto é sob, né, enfim, o poder de Deus. Portanto, a nossa missão, e esses cardeais nos ensinam isso assim de forma brilhante, é semear, é anunciar. É fazer o bem que a gente possa fazer com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas limitações. Deus sabe disso, São Francisco de Sales sempre dizia, né? A gente sempre se espanta dos nossos próprios pecados, mas isso é o normal, Deus conta com eles, Deus já sabe quão imperfeito, né, e pobres nós somos. Vamos fazer aquilo que a gente pode fazer, dar o melhor de nós mesmos, mas sem orgulho, sem ficar esperando a perfeição nas nossas ações humanas, sem ficar querendo ver enfim, né, os resultados e as consequências disso, sem ficar contabilizando o que foi feito ou não. A gente cai constantemente nessas tentações, né? E sobretudo, sem nunca desanimar, porque o que a gente faz de bem fica. E isso a gente vê quando a gente estuda um pouco de história também. O bem é o único que fica. O amor é o único que fica. O mal parece enorme e tem consequências terríveis, né? Guerras, enfim, as famílias destruídas, certamente. Certamente. Por isso a gente deve evitar e combater sempre o mal e nunca ficar indiferente, como diz o Papa Francisco, ao mal. Nunca. A indiferença é uma atitude terrível.
No entanto, a segurança profunda e sólida de que o bem, por menor que seja, é o que realmente fica. O mal acaba desaparecendo. O mal acaba, enfim, né, sendo despejado fora da vida dos homens e da história. Naturalmente, cada geração traz novos males e assim por diante, mas o que fica é sempre o bem que as pessoas fazem, o bem que a gente pode fazer, que vem sempre, claro, de Deus. Portanto, nenhum desses cardeais que a gente citou foi pessoa desanimada, foi pessoa frustrada, foi pessoa deprimida, né? Todos eles sofreram muitas vezes muito fortemente, e, no entanto, não duvidaram, e a gente vê isso na sua atitude, nas suas homilias, enfim, né, nas suas mortes, de que eles estavam fazendo por Deus, de que aquilo que eles fizeram de bom, a fidelidade que eles mantiveram até o final, a alegria que eles encontraram na fé, em si mesmo já vale tudo. Não é pedido de nós que a gente contabilize os nossos sucessos, mesmo porque a gente sabe quantas falhas a gente tem. O que Deus nos pediu, o que Jesus nos pediu, é que a gente anuncie, é que a gente semeie, é que a gente tome cuidado para fazer realmente o bem nas pequenas coisas, a partir daquilo que a nossa consciência, com a graça de Deus, nos diz. E aí, de novo, a mensagem que a gente citou, enfim, né, dos nossos dois grandes papas, Bento XVI e João Paulo II, isso é impossível sem uma vida de comunhão amorosa, cultivada, diária com nosso Senhor Jesus Cristo, através da oração, através dos sacramentos, enfim, né, através da leitura dos evangelhos e de enfim, livros que realmente nos ajudem a vida de fé. A missão não é ser teologicamente brilhante, a missão não é a agressividade, né, da luta, a missão é o amor. O amor firme, que às vezes precisa também lutar, né, precisa ser firme naquilo que fala, mas o amor que vem sempre ligado à humildade, ao perdão, enfim, né, a consciência dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias falhas. A vida desses homens, portanto, é um exemplo para a gente, sobretudo, foram grandes intelectuais, foram heróis, foram, enfim, né, pessoas de muitíssimas facetas, vamos dizer assim, mas é sobretudo um exemplo de amor. Isso a gente vê no rosto deles. Foram pessoas que amaram profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E para eles só isso era o suficiente. Que eles lá do céu nos ajudem, nos protejam, nos sirvam, né, de exemplos. Eles entendem as nossas dificuldades, eles sabem as coisas pelas quais a gente passa, e que eles possam nos dar a mão para que a gente também na vida possa morrer como eles, né? Seguros de que pelo menos a gente tentou fazer realmente com consciência, com o nosso esforço concreto, aquilo que a gente sabe no nosso coração que Deus pede que a gente faça. Um grande abraço e Deus abençoe a todos nós. A cruz sagrada